Vamos meditar em Hebreus, capítulo 12, versos 1 ao 3. Nos diz a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amém. Irmãos, nós iremos meditar sobre o seguinte tema: como vencer as provações. É inevitável que as provações venham. É inevitável que os testes venham, que as provas venham para testar a nossa fé, para testar a nossa devoção, para testar o nosso amor a Deus e até mesmo para testar o nosso amor ao próximo. Muitas coisas acontecem para nos provar, para nos testar, para ver se realmente nós estamos assim, alinhados nos caminhos do Senhor, para nos conduzir ao arrependimento, ao quebrantamento, para revelar em nós as nossas faltas, para manifestar em nós as nossas fraquezas, para que dependamos do Senhor e não de nós mesmos, a força dos nossos braços. Sim, muitas vezes somos guiados por esses caminhos, e há muitas maneiras pelas quais nós somos guiados por esses caminhos de provações. Pessoas que nos pressionam, pessoas que desejam o nosso mal, até mesmo a nossa própria carne, ela é atiçada por desejos pecaminosos que não agradam a Deus, vontades que não agradam a Deus, desejos que não agradam a Deus. Muitas vezes, sim, também tentações jogadas como que dardos inflamados pelo diabo, flechas pontiagudas e atiçadas de fogo para nos provar. Circunstâncias adversas, momentos dificílimos, doenças, falta de dinheiro num momento tão difícil em que nós precisamos de comida, bebida ou até mesmo roupas, pagar as dívidas, pagar as contas, um acidente, uma doença que dura dias e dias e dias, meses. Há muitas situações difíceis. Há muitas situações difíceis nesse mundo caído que nós vivemos, nesse mundo onde habita pecado em que vivemos. Mas de uma coisa sabemos, irmãos, que nós precisamos vencer as provações. Mas como? Vejamos, o escritor aos Hebreus, depois de tantos exemplos de fé que ele usou para os irmãos hebreus, ele nos mostrou aquilo que nós chamamos de a galeria da fé,
Ou seja, havia para o escritor grandes exemplos entre os hebreus, e nós vimos isso durante o capítulo 11 inteirinho. Vários exemplos de homens e mulheres de Deus que enfrentaram muitas coisas, que venceram também. Irmãos, nós vimos muitos exemplos, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: os exemplos de fé que nós temos precisam nos levar a vencer as provações. Porque os exemplos de fé que nós vimos foram os exemplos pelos quais nos deram a base para entendermos que os da fé vencem as provações. Sim, nós iremos ver na passagem lida como vencer as provações. E primeiramente, irmãos, nós precisamos correr com perseverança. Como vencer as provações? A resposta está aqui, nesta palavra do verso 1. E é correndo com perseverança. Nos vai dizer: corramos, nos versos finais, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta, ou seja, a carreira que nos está diante de nossa face, que está diante de nós. Irmãos, Deus nos chamou, Deus nos resgatou, Deus está nos fazendo trilhar caminhos até mesmo difíceis da vida cristã. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: nós precisamos fazer aquilo que o escritor nos chama a fazer: correr. Ele usa uma linguagem dos jogos gregos. Uma das coisas que os atletas faziam era correr. Uma das características dos jogos dos gregos era o correr. E uma das coisas que acontecem para os corredores é ter a leveza necessária para correr até o fim, até a linha de chegada. A resistência, a perseverança. Muitas vezes nós entendemos perseverança como não desistir. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: não é somente não desistir. Perseverança é também não parar. Algumas pessoas entendem: não, eu estou perseverando, eu não desisti. Eu só parei. Eu só parei um pouco. Só parei um pouco para respirar. Só parei um pouco. Não, calma. Se você para, você não respira. Se você para, você morre. Você está sujeito a morrer. Você está frágil. E você pode morrer se você parar. Perseverança não é só não desistir, é não parar também. E nós somos chamados para correr. Aquilo que nós chamamos de prática.
O que tínhamos que fazer, toda a base, todo fundamento foi dado anteriormente. Os princípios foram dados anteriormente. Não é possível que até aqui você não tenha aprendido alguma coisa. Mas agora está na hora de agir. O escritor aos Hebreus vem mostrar para os irmãos que estavam sofrendo perseguição, torturas e coisas que eu já vinha falando ao longo das nossas meditações. Irmãos, esta carta aos Hebreus, ela é escrita justamente para os sofredores. Para os sofredores, os cristãos sofredores. E esses irmãos hebreus, eles eram taxados, eram chamados de traidores, eles eram perseguidos e chamados de traidores. Eles eram pressionados a voltarem ao judaísmo ortodoxo, como eu já falei para vocês. Eles eram presos, eles eram ofendidos, eles perdiam seus empregos, eles perdiam seus familiares, eles perdiam suas terras, perdiam suas casas, eram torturados, eram ameaçados. Eram assassinados. Irmãos, não é possível que nós, depois de tanto, venhamos a desistir. Sabe, quando nós dizemos estamos cansados, isso não significa que nós devemos parar. Quando estamos cansados, significa que nós ainda temos forças para continuar. Uma vez, meu primo, ele estava se preparando para se alistar no exército. E ele precisava estar bem fisicamente. Então ele disse, vamos correr de manhã cedo, às 5 da manhã. E ele me desafiou, que ele teve que me desafiar, porque ele estava sem coragem de ir. Mas ele precisava de motivação e com outra pessoa ao lado dele teria mais coragem. E ele disse, bora. E como eu tinha bastante proximidade com o meu primo, eu disse, então vamos. Tá topado, então. Eu vou. E aí, a gente começou a correr para o sítio lá de Jupi. A gente saiu de Jupi logo cedo, a gente começou a correr e chegando próximo do sítio da casa de nossa tia, eu falei para ele, eu não estou aguentando mais. Ele disse, agora que tu consegue? E quando ele falou, agora que tu consegue, isso me motivou de alguma forma. Então veja, eu consegui, sabe? Eu consegui. Não consegui da maneira como eu gostaria de conseguir, sem ter me sentido pressionado. Então eu criei uma obrigação em mim, em forçar um pouco mais a barra do meu corpo. E eu continuei, não no mesmo pique, mas eu cheguei. E ele ficou dando risada da minha cara e dizendo, eu não disse. E falou, às vezes quando a gente está cansado, é porque a gente consegue ir um pouquinho mais na frente. Tem filmes de superação assim, desafiando gigantes, quem nunca viu? E quando parece que a gente não aguenta mais, a gente consegue um pouco a mais. E o escritor aos Hebreus, ele vem nos chamar para isto, para correr
com perseverança, para não desistir e nem parar. E ele dá as razões para isto. Ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Veja, aquilo que é chamado aqui grande nuvem de testemunhas é uma figura de linguagem ilustrativa para dizer que nós temos em nossa volta muitos exemplos de homens e mulheres de Deus. Que nuvem de testemunhas são essas? Hebreus 11. Todo aquilo que nós chamamos de galeria da fé. Exemplos de homens e mulheres de Deus que perseveraram, que tiveram fé, que confiaram no Senhor. Como diz no verso 39, ora todos, verso 39 do capítulo 11, ora todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, mas viveram intensamente pela fé. E isto é chamado de nuvem grande que nos rodeia. Os católicos romanos vão usar esse texto aqui como uma forma de doutrina para eles da intercessão dos santos. Que a grande nuvem de testemunhas aqui são pessoas que estão a nosso favor nos céus, dos quais nós podemos olhar para os céus e pedir apoio, pedir ajuda, e eles lá intercedem por nós e nos concedem, de alguma forma, algum benefício espiritual para continuarmos firmes. Só que não é isto que está nos ensinando o texto. O que o texto está nos ensinando é que nós temos muitos exemplos que nos motivam a continuar firmes nos caminhos do Senhor, perseverantes, a não desistirmos, a não pararmos. Ele termina dizendo: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E quando fala desembaraçando-nos de todo o peso, não é como que fardos que estamos carregando, mas é como que nós estivéssemos com um sobrepeso, acima do peso. É como se estivesse trazendo uma linguagem de um atleta que precisa perder peso para estar no peso adequado e ideal para a sua corrida. Tendo em vista que esse sobrepeso, essa gordurinha a mais, pode prejudicar na sua finalização, no seu trajeto, na sua corrida. É uma linguagem de um atleta que persevera, que faz de tudo para estar no peso adequado e ideal para completar a sua carreira. E isso aqui é interessante porque essa linguagem nos diz que esse sobrepeso, ele nos embaraça, ele nos atrapalha. Não ajuda, mas dificulta. E ele fala desse sobrepeso, chamando de pecado que tenazmente nos assedia. E aqui a linguagem é a seguinte, é como se ele estivesse querendo dizer o seguinte, que trazendo no contexto dos irmãos hebreus, o pecado que estava assediando, que estava insistentemente perturbando os irmãos, era abandonar Cristo e voltar atrás à religião judaica.
Este era o pecado que estava assediando os irmãos hebreus. E eles precisavam correr. E se desfazer de coisas que estavam atrapalhando. Se desfazer do sobrepeso. E aí, ele diz: corram. Não corram ao encontro do pecado, mas corram para longe daquilo que é o pecado em sua vida. É basicamente isso que ele está querendo dizer para os irmãos hebreus. Logo mais nós veremos o que isso tem a ver conosco e como nós podemos aplicar em nossas vidas. Mas vejamos, no verso 2, como vencer as provações. Primeiro, correndo com perseverança. Segundo, mantendo o foco em Jesus. O foco é em Jesus. E ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, quando ele diz, olhando firmemente. Já ouviu falar a frase, assando peixe, olhando para o gato? Muitas vezes, não estou falando de vesgo, pessoa que olha para os dois, não, uma deficiência física. Não, eu estou falando de pessoas que estão com a mente dividida, coração dividido, alma dividida, corpo dividido, a mente dividida, olhos divididos, fazendo uma coisa, mas prestando atenção em outra. Quando o foco deveria ser uma única coisa. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Estamos desfocados. Os irmãos hebreus estavam sendo desfocados. E aí o escritor aos hebreus disse, olhem firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quando fala autor e consumador da fé, traz a ideia de aquele que é o nosso supremo exemplo de fé. De todos os exemplos de fé, a grande nuvem que nos rodeia, Cristo é o nosso maior exemplo. Quando fala consumador, significa aquele que torna aperfeiçoada a fé. Ou seja, Jesus, Ele é aquele que é o nosso grande exemplo e o aperfeiçoador de nossa fé. E certamente Ele é. Porque Ele, quando Ele veio ao mundo, Ele teve que confiar no Pai. Ele teve que manter a esperança no Pai. Ele teve que confiar unicamente no Pai. Cumprir todo o seu querer, fazer a sua vontade. Para alcançar os objetivos pelos quais Ele veio a este mundo. Jesus foi o grande homem de fé. O supremo homem de fé. E Ele vai nos dizer, olhem para Ele, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, veja, da mesma forma que tem algo proposto para nós, havia algo proposto para Cristo também. Veja a similaridade, veja a semelhança, veja o quanto estamos parecidos nos nossos mesmos objetivos, pelos quais Cristo também teve os seus objetivos para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, assim também nós, para sermos salvos e perseverarmos nos caminhos do nosso Salvador. Vejamos, assim como há um caminho proposto para percorrermos, havia também para Cristo algo proposto para Ele.
E o que estava proposto para ele? Uma alegria. Uma alegria. E algo ele trocou pela alegria. Ele trocou o conforto pela alegria. Ele fez de sua vida o caminho para a cruz. O caminho tortuoso. O caminho difícil. O caminho estreito ele trilhou. A alegria que lhe estava proposta era tão maior do que era o sofrimento que ele teria que suportar. E ele suportou. E ele suportou a cruz. Ele suportou o sofrimento. Ele suportou a dor. Ele suportou a morte. Diz ainda no verso 2, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha. E que vergonha! Muitas coisas nós poderíamos falar sobre a vergonha de Cristo, o que foi humilhante para Ele, desde o seu nascimento. Mas vejamos, de acordo com o contexto, a morte de cruz era vergonhosa. A morte de cruz foi para muitos uma vergonha. Mas para ele foi a alegria. John Piper chamaria isso de abraçar o sofrimento. John Piper chamaria isso aqui de abraçar o sofrimento. Ele não simplesmente sofreu, mas ele foi ao encontro do sofrimento. Ele não evitou, ele não se desviou, ele não foi para um outro lado, ele não evitou, mas ele foi ao encontro do sofrimento e ele abraçou. E ao abraçar o sofrimento, ele sabia que havia ali muita alegria após suportar, após passar por todas aquelas coisas que ele teria que passar. Ele suportou a vergonha da cruz. E aí disse: e está assentado à destra do trono de Deus. Como diz o credo apostólico, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. Ele está agora entronizado nos céus. No mais alto, e precioso e grandioso trono. Ele está sentado. E Ele é o nosso foco. O escritor aos Hebreus nos chama para olhar para Jesus. Para estarmos focados em Jesus. Ele chamou também os irmãos hebreus para assim estarem. Não estarem olhando para as dificuldades. Não estarem olhando para os problemas, que é tentador, e que estamos tão propícios, e que somos tão inclinados em nossas fraquezas, a estarmos focados nos nossos problemas, nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos. Mas nós somos chamados a focarmos os nossos olhos em Cristo. Verso 3. Como vencer as provações? Primeiro, correndo com perseverança. Segundo, mantendo o foco em Jesus. Terceiro, pensando em Jesus. Diz no verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. E aqui o escritor aos Hebreus está ensinando a nós, e estava ensinando aos hebreus do primeiro século.
estavam ensinando o seguinte. Quando fala considerar aqui, é pensar, é refletir, é ponderar, é colocar a sua cabeça em atividade, é tirar a sua cabeça do vácuo, do vazio, ou até mesmo de pensamentos dos quais você não deveria estar pensando, mas considerar atentamente, ou seja, volte todo o seu pensamento, toda a sua atenção para um detalhe, para aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, é Jesus. O foco dos nossos pensamentos. E ele fala que Jesus suportou tamanha oposição. Quando fala tamanha oposição, é para se referir a grande, que foi muita oposição, que muitas pessoas foram contra ele, o diabo contra ele, as pessoas contra ele, as circunstâncias contra ele. Contra si mesmo, oposições dos pecadores. Veja, o nosso grande exemplo de fé é de alguém perfeito. O Filho de Deus fala que havia nele necessidade de ter fé. Fala que havia necessidade nele de perseverar, mas ele fez. Ele é o nosso grande exemplo. Se a história da igreja cristã não tivesse essas informações, como seríamos nós se o nosso mestre não fosse o nosso grande exemplo? Muitas vezes estamos colocando os nossos olhos uns nos outros e nos comparamos uns com os outros. Fulano faz isso, eu vou fazer também. Fulano não faz isso, eu não vou fazer. O povo não faz isso, eu também não faço. O povo faz isso, eu faço. E onde se encontra o nosso grande exemplo, Jesus Cristo, o nosso mestre? É Ele o exemplo pelo qual nós devemos colocar os parâmetros. Ele suportou, ele aguentou, ele venceu a oposição dos pecadores, ele que não tinha pecado. Para que não vos fatigueis, ou seja, para que vocês não desfaleçam, para que vocês não cansem. E aqui o cansaço, aqui é se referindo ao cansaço que nos leva a parar. Por isso que logo em seguida ele fala, desmaiando em vossas almas, trazendo vocês morram. Por isso que eu disse logo no início, se nós pararmos, nós morremos. Se nós desistirmos, nós morremos. Nós não podemos parar, irmãos. Nós não podemos desistir. Nós devemos perseverar. Nós devemos manter os nossos olhos em Cristo, os nossos pensamentos em Cristo. Três coisas para nos ensinar. Primeiro, ele disse para os irmãos hebreus sobre o pecado que tenazmente assediava os irmãos e que eles deveriam correr. As maiores tentações desses irmãos eram de natureza de perseguição. Seja lá qual for, o que esteja atrapalhando a sua vida com Deus, sua comunhão com Deus, sua devoção a Deus,
sua busca a Deus, sua perseverança com Deus, de buscar a Ele em oração, de buscar a Ele nas Escrituras, de buscar a Ele nas reuniões de culto, as programações da igreja. Não sei o que te atrapalha, o que é sobrepeso na sua vida, o que causa culpa, o que causa peso, o que prejudica na tua consciência. De qualquer forma, você sabe qual o pecado que está te perseguindo. Você sabe o pecado que está te perturbando. Você sabe qual o pecado que mais te persegue, que mais te prejudica, que mais te atrapalha, o que mais causa culpa na tua consciência, que te deixa embaraçada, que te deixa embaraçado. Abandone. Abandone tudo que esteja te atrapalhando. Não tem jeito. Não tem dicas. Não tem um jeito mais fácil. Não tem uma forma, um processo, um tratamento, se não seguirmos aquilo que já foi nos dado como orientação para vencermos essas barreiras. E tomarmos posição. E tomarmos consciência do que está nos atrapalhando na nossa vida com Deus e nós devemos abandonar. É televisão, é TV, é redes sociais, jogos, futebol, esportes. Lazer. Conhecidos, amigos, parentes. Pecados. Sabe? Seja lá qual seja a sua dificuldade, seja lá qual for o que esteja como que pedra no seu sapato, é algo que você precisa se posicionar com relação. E era algo que os irmãos hebreus precisavam. Era se posicionar. Era correr. Era fugir do pecado, mas perseverando naquilo que estava proposto. Faça isso. Como se você estivesse se preparando para ganhar um prêmio esportivo. Porque essa é a linguagem que é utilizada aqui para os irmãos hebreus. Dos jogos gregos. Precisamos ser diligentes para sermos vitoriosos. Precisamos ler mais as Escrituras. Precisamos manter uma vida de leitura da palavra de Deus. Oração. Oramos pouco demais. Dedicamos pouco tempo de oração. Você precisa orar mais. Você precisa conversar mais com o Senhor. Você precisa abrir mais seu coração com o Senhor. Você precisa estar mais alinhado em suas orações. Buscar mais a Deus no secreto. E, sabe, sem cessar. Segunda coisa que nós podemos aprender é que Jesus, Ele é o meu, Ele é o teu maior herói. De todos os heróis da fé, Jesus, Ele é o seu maior herói. Ele venceu. Ele confiou no Pai. E Ele foi o único que obteve cumprimento das promessas. Ele trilhou o caminho da cruz. Venceu a cruz, venceu a morte.
e recebeu a promessa de estar assentado à destra de Deus, Pai, como nosso Senhor e nosso Salvador. No verso 39 de Hebreus 11, todos os outros da galeria da fé tiveram bom testemunho de fé, mas não receberam a concretização das promessas. Por isso Cristo é o nosso maior exemplo. E Ele venceu. Por isso você pode ser reanimado. Por isso você pode se reerguer, levantar a cabeça, ser animado de novo. Receba ânimo, coragem, forças em Cristo Jesus. Mantenha os seus olhos nele. Seu foco é Ele. Não foque nos seus problemas, nas suas limitações, nas suas dificuldades. Terceiro, ocupe sua mente com a pessoa de Jesus. Não tem segredo. Está aqui. A receita é essa. Nós muitas vezes não ocupamos a nossa mente com a pessoa de Jesus. Nós muitas vezes não nutrimos essa relação que temos abertamente com Ele, mas nós não desfrutamos. O resultado de tanto desânimo é a mente ocupada com coisas que não contribuem em nada na sua vida com Deus. Ocupamos os nossos pensamentos com coisas que não vão servir para nada na nossa caminhada com Cristo. Eu vou para os cultos, eu oro, sabe? Eu leio minha Bíblia, eu faço minhas devocionais, eu vou para a igreja, eu vou para as programações, sabe? O que me falta mais? O que me falta mais? Ocupa teus pensamentos. Ninguém diria, eu no momento em que pequei, eu no momento que estava tão fragilizado, era no momento que eu estava em comunhão com Jesus. Sabe? Era em um momento em que eu estava meditando, pensando na pessoa de Jesus, na beleza de sua santidade, na sua grandeza, na sua majestade, no amor que Ele teve por mim. Sabe? Ninguém diria, eu pequei, eu estava fraco, eu estava, sabe, sem ânimo, eu estava desanimado, eu estava enfraquecido. Porque eu estava pensando em Jesus, porque eu estava focado em Jesus, porque eu estava em adoração. Não, ninguém diria isso. Ninguém diria isso. Mas é justamente isso. Este é o ponto. É aqui onde tudo fica dividido. É aqui onde está o divisor das águas. É aqui onde nós precisamos nos policiar. É aqui onde precisamos estar atentos. Me sinto tão fraco, desanimado, abatido, sem vontade para tantas coisas espirituais. Como assim? De que Jesus te salvou? Como Jesus te salvou? Para que Jesus te salvou? É para perseverar. De que Jesus te salvou? Foi dos seus pecados. Como Jesus te salvou? Te atraindo para Ele. Tu pertence a Ele. Ele é o teu amado. Ele é o amado da tua alma. Dispõe esse teu corpo. Luta, corre, persevera. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço, Senhor,
pela Tua palavra, te agradeço por nos conceder nessa manhã o nosso supremo exemplo de fé, Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos faz correr a carreira que nos está proposta. Nos faz perseverar. Tira de nós as distrações, Senhor. Tira de nós o sobrepeso. Nos faz guiar pela dieta espiritual, para mantermos o peso adequado para corrermos perseverantes. Nos faz, Senhor, dispõe o nosso coração, nossa mente, nossa alma a desfazer de tudo aquilo que esteja atrapalhando, Senhor. Se os nossos olhos nos faz pecar, nos leva a cortar, Senhor, coisas que nos faz tropeçar pelos olhos. Se nossas mãos estão nos levando a pecar, nos faz cortar coisas que nós fazemos que não te agrada, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Que tomemos posição, Senhor. Em nome de Jesus. Por favor, Senhor. Tu és a pessoa mais importante em nossas vidas. Sem ti nós morreremos mesmo. Sem ti nós pereceremos mesmo. Nos faz ficarmos focados em ti. Não olhando para um lado e ao mesmo tempo fazendo duas coisas. Mas nos faz focarmos nossa mente, nosso coração em ti. E quando nós percebermos que estamos nos afogando em nossas próprias angústias, em nossos próprios pecados, em nossos próprios problemas, nos faz lembrar que nós precisamos mudar a rota dos nossos olhos, a rota dos nossos caminhos, a rota dos nossos pensamentos. Muitas coisas que nós ouvimos, assistimos, fazemos, perturbam nossa mente, atrapalham os nossos pensamentos, tira a nossa paz, tira a nossa comunhão, tira o nosso sono, cria peso em nossa consciência, tira a nossa comunhão contigo, Senhor. Muitas coisas que nós dizemos é bom e não tem nada a ver, são coisas que, de forma astuta, sorrateira, vai nos fazendo nos desviar dos caminhos do Senhor e focar os nossos pensamentos nas angústias da vida, nos problemas da vida. Nos salva, Senhor, de tudo isso. Nos ajuda, Senhor. E sempre nos faz voltar atrás, para que a gente não venha cansar e morrer. Em nome de Jesus. Amém.